Bom dia a todos! Sejam bem-vindos à Conferência de Resultados da Hidrovias do Brasil, referentes ao primeiro trimestre de 2026. Temos hoje a presença dos senhores Décio Amaral, diretor-presidente, e André Hachem, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia. Após os comentários da administração da Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Hidrovias e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao Sr. Décio Amaral para que inicie sua apresentação. Bom dia a todos e obrigado pela participação do nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2026. Iniciamos 2026 em um ambiente operacional e de mercado desafiador. Na operação brasileira, as condições de navegabilidade permaneceram dentro da normalidade, favorecidas pelo elevado volume de chuvas em janeiro e fevereiro. Por outro lado, esse mesmo cenário, somado às obras em andamento na transportuária, gerou dificuldades relevantes de acesso à unidade de Miritituba, com impacto sobre a recepção de produtos. Adicionalmente, o primeiro trimestre de 26 foi marcado pela operação simultânea de 2 produtos, em função do elevado volume de milho movimentado no quarto trimestre de 25, cuja expedição foi concluída apenas em janeiro. Esse contexto trouxe desafios adicionais de manuseio e importantes aprendizados para os próximos programas. No Sul, por sua vez, apesar dos menores níveis de rega d'água em comparação ao mesmo período do ano anterior, conseguimos movimentar volumes praticamente equivalentes, evidenciando os benefícios dos avanços dos programas de dragagem realizados ao longo de 2025. Para viabilizar esse desempenho, a operação foi conduzida com comboios menores do que os utilizados no primeiro TRI de 25 e com menor carregamento por barcaça, o que demandou um número maior de viagens e resultou em um aumento de custos na mesma base de comparação. Seguimos focados em disciplina operacional, eficiência e melhor utilização dos ativos, preservando o desempenho em um trimestre marcado por desafios operacionais relevantes. Também avançamos na estabilização e na eficiência das nossas operações, com evolução na gestão logística, melhorias na recepção de cargas e maior fluidez ao longo do sistema, especialmente ao final do trimestre. Esse avanço é resultado direto das iniciativas implementadas ao longo de 2025, que começam a se refletir de forma mais consistente nas operações. Do lado financeiro, seguimos com uma estrutura de capital mais equilibrada, mantendo a alavancagem em patamar compatível com a estratégia do negócio e reforçando a disciplina na alocação de capital, com o nível de investimentos mais normalizado no período. Passo agora a palavra ao nosso CFO, André Hachem, para comentar os resultados do trimestre. Fico à disposição ao final da apresentação para a sessão de Q&A. Obrigado. Obrigado, Décio, e bom dia a todos. Antes de entrar nos números, gostaria de destacar que a partir desse trimestre passamos a apresentar nossos resultados com uma nova segmentação, alinhada à forma que estamos gerindo o nosso negócio. Com isso, os resultados passam a ser divulgados a partir de 2 divisões. Brasil, que reúne as operações do Norte, Santos e seus respectivos gastos administrativos, e Paraguai, que contempla a operação e a estrutura administrativa associada. Vamos iniciar pelos resultados do Brasil. No slide 7, por favor. No trimestre, movimentamos 1,7 milhão de toneladas no Norte, com a queda anual refletindo principalmente os desafios na recepção do ETC, em linha com o contexto que o Décio trouxe, e também pela operação simultânea de 2 produtos, em função da maior movimentação de milho no final de 2025, cuja expedição só foi concluída em janeiro de 2026.
Em Santos, movimentamos 474 mil toneladas no trimestre, crescimento de 8% em relação ao ano passado, refletindo a evolução operacional da unidade e o maior volume de fertilizantes movimentado no período. No consolidado da divisão Brasil, o volume totalizou 2,1 milhões de toneladas no trimestre, com EBITDA ajustado recorrente de 111 milhões e uma margem de 45%. Olhando agora para o segundo trimestre de 2026, seguimos condições de navegação normalizadas no norte e esperamos gradual normalização das condições de recebimento no ETC. Em função desses fatores, esperamos resultados em linha com aqueles observados no mesmo período do ano anterior. Passando agora para a operação do Paraguai, no slide 8, por favor, movimentamos 1,1 milhão de toneladas no trimestre, mantendo o volume estável em relação ao primeiro trimestre de 2025. Em linha com o que o Décio comentou, esse resultado foi alcançado mesmo em um cenário hídrico menos favorável do que observado no mesmo período do ano passado. Para isso, operamos com comboios menores, ao mesmo tempo em que capturamos os benefícios do programa de dragagem e derrocagem que foram feitos em 2025. Vale também destacar o efeito da conversão cambial nos resultados desse trimestre. A taxa média de câmbio no primeiro trimestre de 2026 foi de 5,29 por dólar, comparado a 5,85 no primeiro trimestre de 2025. Com impacto na conversão dos resultados para reais. Já o EBITDA ajustado recorrente somou 71 milhões, com margem EBITDA de 36%, refletindo principalmente maiores custos operacionais no período, em especial pelos efeitos da variação cambial e operação dos comboios menores, o que aumentou o custo por tonelada movimentada em função do menor calado esse ano. Olhando para o segundo trimestre de 2026, vemos um cenário de navegabilidade mais próximo do normal, aliado a um mix de cargas mais favorável, com maior participação do minério de ferro. Considerando esses fatores, nossa expectativa é de resultados melhores do que aqueles vistos no mesmo período do ano anterior. Indo agora para o consolidado da empresa, peço que passem para o slide 9, por favor. No trimestre, movimentamos 3,2 milhões de toneladas. A queda de 6% em relação ao volume movimentado no ano passado é principalmente em função do norte, em um contexto marcado por desafios no ETC, conforme já comentamos. A receita operacional líquida totalizou 445 milhões de reais, frente a 489 milhões no mesmo período do ano passado, impactado principalmente pela menor movimentação de carga no norte esse trimestre. Adicionalmente, a operação do Paraguai também foi impactada pelo real mais forte, que impactou na conversão dos resultados. O EBITDA ajustado recorrente somou 182 milhões no trimestre, com margem de 41%, refletindo principalmente o menor desempenho operacional do Brasil, parcialmente compensado pelas reduções de despesas no período. Passando agora para o slide de endividamento, encerramos o primeiro trimestre de 2026 com alavancagem de 2,7 vezes, um aumento de 0,4 vezes em relação ao trimestre anterior, explicado basicamente pelo maior consumo de caixa, uma vez que estamos retomando a operação em linha com a sazonalidade usual do negócio. Na comparação anual, seguimos apresentando uma desalavancagem relevante, como reflexo da redução da dívida líquida após o aumento de capital e da melhora dos resultados ao longo dos últimos trimestres. Mantemos uma estrutura de capital equilibrada, com dívida alongada, prazo médio de 4,7 anos, um custo médio ponderado de 108% de CDI e a totalidade da exposição cambial e da taxa devidamente protegida. Com isso, concluo minha apresentação e me coloco junto ao Décio, à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Tinel, do Itaú BBA. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, Décio, Rachem. Obrigado por pegar a nossa pergunta aqui do lado do Itaú. Eu queria abordar dois temas. Eu acho que o primeiro deles, eu queria entender um pouquinho mais sobre tarifa. Esse trimestre vocês passaram a divulgar a operação do Norte junto com o Santos. Queria só pegar um pouquinho mais de cor, vocês conseguem comentar um pouquinho sobre a evolução ali da tarifa do sistema integrado no ano contra ano e também explorar um pouco sobre a questão competitiva, né? A gente tem visto bastante discussão com relação a outros corredores logísticos. Então, acho que se puder comentar um pouco mais sobre tarifa do sistema integrado junto com a competitividade de vocês ali versus outros modais logísticos seria interessante. E a segunda pergunta, eu queria explorar um pouquinho aqui a parte de volumes. A gente teve aqui um primeiro trimestre um pouco mais pressionado por conta do ETC. A gente tem expectativa de melhora, né, disso ao longo do ano por conta da própria pavimentação da
do acesso ali à ETC, mas o que eu queria entender com vocês é como que vocês estão enxergando riscos de El Niño, a gente ainda deve ter aqui um segundo semestre um pouco volátil por conta disso, e pensar que evolução de volume, o ramp-up disso ao longo do ano. Acho que é isso daqui do nosso lado, pessoal. Obrigado. Bom dia, Neo Hachem aqui. Começando pela tua primeira pergunta sobre tarifa e competitividade, a gente tem um fator muito importante para lembrar no primeiro trimestre, né? Como a gente teve muito problema no carregamento, a gente teve maiores dificuldades no carregamento, principalmente pela situação da transportuária, o que acaba acontecendo foi que a gente navegou muito menos e levou muito menos. Então lembra que o nosso serviço ele é representado em três eventos, né? O transbordo, a navegação e a elevação. O volume que a gente reporta para fim de resultados é o da elevação, desculpa, é o do transbordo. Então, por consequência, quando a gente pega o mix de resultados que a gente teve no primeiro trimestre, ele é menos favorável. Isso naturalmente acaba impactando a tarifa média. Tá? Então, quando a gente pensa em efeito de tarifa no primeiro trimestre, acho que esse é o que explica a grande parte do efeito. Se a gente fosse normalizar isso, vamos chamar, né, considerando assim, se os três serviços fossem feitos no mesmo mês, naturalmente, como a gente vem comentando, a gente não está vendo uma dinâmica, ou a gente não viu uma dinâmica tão favorável como a do ano passado, dado que no ano passado a gente tinha uma defasagem grande de preço que a gente acabou corrigindo ao longo do tempo. Então, o momento assim, ele continua, vamos lá, um pouquinho mais, acho que o ambiente competitivo está um pouco mais agressivo que no passado. Quando a gente olha agora para a conjuntura do 26 como um todo, a gente viu muito mais problema dentro de casa, né, ou dentro da própria região norte, do que eventos de competitividade que alterariam de forma geral o arco norte versus o arco sul. Então, de forma geral, a gente teve mais dificuldade dentro de casa, principalmente no recebimento de produto. Quando a gente olha as condições de competitividade desse ano versus ano passado, naturalmente elas não estão favoráveis, a gente tinha uma defasagem, mas para o longo do ano estamos vendo situações normalizadas e não esperamos nenhuma grande alteração ano contra ano nesse sentido. Ô Pedro, Décio, bom dia, obrigado aí pela tua pergunta. Até só engatando ali um pouco na questão de competitividade que o Achim comentou, depois eu falo um pouquinho aí da tua questão de volumes e Ninho. Assim, eu vejo uma tendência de melhoria de competitividade do Arco Norte, né? Você está em meio das obras definitivas da criação da novo acesso da transportuária, que deve ficar pronto até o final desse ano, e parte da execução dessas obras nesse primeiro TRI atrapalhou um pouco do nosso recebimento, mas isso aqui se resolve ao longo do ano, e um grande gargalo hoje, né, é essa chegada nos terminais de Miritituba. Isso não deve ter mais a partir da próxima safra, então a gente deve aí ter um ganho de competitividade, porque isso interfere bastante no diferencial de frete. Caminhoneiros esse ano chegaram a ficar parados 4, 5, 6 dias. Então, eu vejo assim a gente avançando na questão da melhoria da competitividade no setor. A tua segunda questão ali da preocupação do El Ninho, a gente faz monitoramento constante, né, das previsões ali do nível de água, a navegação por enquanto normal, e a gente está muito próximo aí de órgãos do governo, do DENIT, da Agência Nacional de Águas, para caso haja uma indicação de uma disrupção ali na navegação, que haja mobilização e dragagem a tempo. Então a gente faz essa conversa constante principalmente com o DENIT, que é hoje o órgão responsável por atuar e fazer essa dragagem, e a gente vê eles sensíveis a caso haja se mobilizar a tempo. Então está nesse nível agora, mas por enquanto as previsões ainda indicam condição de navegação. Isso a gente acompanha aí semana a semana. Perfeito, Décio, achei obrigado, viu? Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Senhor Felipe, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pelo espaço. Eu tenho duas aqui. Eu queria entender um pouquinho melhor essa dinâmica de operação simultânea que vocês viram aí em janeiro. Foi um ponto, talvez, que vocês comentaram como detrator, né? Mas pensando que possivelmente a gente pode ter uma janela mais mista ao longo desse ano, também, quais foram os aprendizados que vocês tiveram, como que foi esse learning curve e o que vocês já têm pensando em melhoras para as próximas janelas. E aí também puxando o gancho, entender um pouco mais num follow-up como que tem sido a contratação do frete de milho
E a segunda pergunta é relacionada ao CAPEX. A gente viu um CAPEX um pouquinho mais baixo comparado com o que seria um anualizado. Queria entender como que é a curva para vocês chegarem ali naquele guidance de 270 milhões para o ano e quais são as etapas aí, quais são os projetos que vocês estão implementando. Felipe, Décio, bom dia, obrigado pela pergunta. Assim, é boa essa tua pergunta da operação simultânea para a gente explicar um pouquinho o que aconteceu nesse primeiro tri, né? A gente teve vários efeitos aí concorrentes, né? A gente teve a questão ali das obras da transportuária simultâneas, tanto obras emergenciais na via atual, quanto obras de abertura da nova via. Então, essa simultaneidade dessas obras causou algumas interrupções ali no fluxo de recebimento. E para a gente tentar segurar o nível de serviço para os nossos clientes, a gente até alugou capacidade de transbordo em terceiros, que estão ali bem no início da transportuária e sofriam menos. A gente acabou também incorrendo num custo um pouco mais alto, mas ali o nosso foco era manter o nível de serviço para os nossos clientes. Quando a gente fala ali no TUP, né? A gente teve a operação simultânea de chegada de comboios de milho, início de safra de soja. Isso implica alguma segregação de produtos ali nos armazéns. E como você estava em final de safra, às vezes tinha que esperar um pouco mais tempo para completar o navio, e isso impedia o giro e atrasou algumas descargas de comboio lá no TUP. Esse atraso de descarga fazia que no meu retorno do comboio para buscar produto no ETC, eu tive que navegar a velocidade mais alta, então aumentou um pouquinho o custo ali de combustível. E também ali para a gente manter ali o volume de embarque, dado que esse período é um período que a gente normalmente faz a nossa manutenção anual, parada de manutenção anual na virada do ano, a gente também alugou capacidade de elevação, cábria de terceiros, de novo, manter nível de serviço. Então, foi um trimestre que a gente teve que incorrer em alguns custos mais altos para defender o nosso nível de serviço com o cliente, em função da simultaneidade de safra de soja, safra de milho e manutenção. Ano que vem, a gente não deve ter esse problema transportuária, a gente aí sim vai ter um fluxo mais controlado de navegação, que vai causar menos ruptura na minha operação no TUP. Então, a gente vê isso como algo que aconteceu esse ano, muitos aprendizados, isso não deve se repetir. E em relação ao milho, uma dinâmica parecida, a gente não comenta muito em relação comercial, mas uma dinâmica parecida com o ano passado, a gente tem um volume importante ainda em contratos de take or pay, e aquele excesso está seguindo seu ritmo natural de negociação, nada muito diferente do que aconteceu no ano passado. Você quer falar um pouquinho do CAPEX, Achim? Perfeito, vamos lá. Em relação ao CAPEX, aqui a gente tem só uma postergação de alguns investimentos, né? Lembrando, como a gente fez o milho agora em janeiro, a gente acabou postergando algumas paradas, principalmente no norte, que a gente está retomando, vai retomar ao longo do ano. Então, a expectativa é que o CAPEX não vai ocorrer de forma linear esse ano, mas deve estar muito próximo do guidance que a gente passou no comecinho do ano. Tá? Perfeito, ficou tudo bem claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de João Ramiro, da XP. Senhor João, seu microfone já está liberado. Opa, bom dia pessoal, obrigado por pegar a minha pergunta. Aqui do nosso lado são duas. Acho que o primeiro, se vocês puderem passar um pouco de cor sobre como que está o andamento dos projetos modulares, né? Acho que a Cabra já estava em processo de fase de teste da implementação, como que tem evoluído e como que a gente pode imaginar o ramp-up dela ao longo do ano. E sobre o tombador flutuante, quais são os prazos, né? Acho que no Ultra Day de 2025 vocês comentaram que o prazo seria 2027. Queria entender se continua isso mesmo, se a gente pode ver alguma antecipação para 2026 e como que isso pode refletir em volumes, né? Tanto para o ano quanto para o ano que vem também. E o segundo, acho que aqui em termos de operação, a gente viu aqui o Sul sofrendo bastante, como vocês comentaram, de maiores custos
dado um número um maior número de viagens para compensar esse nível de calado um pouco pior, né? A gente acompanha aqui o calado que vocês comentaram está um pouco melhor no segundo trimestre. Eu queria entender como que isso poderia ser o contrário agora nesse trimestre, né? O calado normalizando, as iniciativas de dragagem e derrocagem no ano passado, se isso poderia ser algum indutor de margem agora, com esses níveis de calado se normalizando. Obrigado, pessoal. João, Décio, bom dia, obrigado pela pergunta. Indo ali a sua primeira pergunta dos projetos modais da Cabria e do Tombador, né? A Cabria iniciou seu comissionamento ao longo do primeiro trimestre e a gente imagina que ela termina o comissionamento ao longo do segundo trimestre, dando aí a capacidade plena de operação, conforme a gente previa lá quando a gente apresentou para vocês. O Tombador ele continua no seu cronograma de fabricação, né? A gente já tinha dado a sinalização que ele começa a entrar em comissionamento e começa a adicionar capacidade do sistema a partir do ano que vem, conforme a gente já falou. Então, assim, tudo conforme o plano, sem surpresas aqui. O Sul é um efeito interessante, né? A gente teve um volume muito similar ao volume do ano passado, a um custo mais alto, basicamente por dois motivos, né? Como a gente tem o benefício da dragagem, esse é um ponto importante, a gente conseguiu fazer o mesmo volume. Se não tivesse havido a dragagem no sul, a gente faria um volume muito menor. Só que a gente ainda não conseguiu usar o comboio de 16 barcaças, a gente teve que usar o comboio de 12. Mas aqui eu gosto de ver o lado meio cheio do copo, né? A gente já captura uma redução de volatilidade do negócio pelos efeitos da dragagem, que ainda não acabaram, elas continuam ao longo desse ano. E essa restrição ainda está muito no tramo brasileiro, começou um pouco depois, né? O tramo ali dos outros países, a dragagem está bem mais avançada. Então, gosto de ver o copo sempre meio cheio. E o segundo ponto, a gente aproveitou e antecipou manutenção da frota para que a gente tenha o benefício da disponibilidade agora no período de águas altas. Agora, no período de águas altas, a gente deve voltar a operar com o comboio de 16, comboio normal, com garantia de disponibilidade dos ativos e um gasto um pouco menor em navegação. Então, a gente deve ter aí um segundo trimestre, inclusive, um pouco melhor do que foi visto no segundo trimestre do ano passado, como a Shen já adiantou. Até pegando o gancho aqui do Décio, só para deixar claro, né, nesse efeito que o Décio falou, quando a gente vai olhar custo no Sul, ele é muito mais a função de número de viagens do que propriamente dito volume, certo? Então, uma vez que a gente performou mais viagens esse trimestre do mesmo volume, com barcaças menores, comboios menores e um pouco mais aliviados, o custo acabou reagindo nesse sentido. E é como o Décio falou, é o que a gente espera normalizar agora. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Senhor Rogério, seu microfone já está liberado. Olá, bom dia, Décio. Obrigado aí pela oportunidade. Eu tenho duas aqui da minha parte. A, a primeira, talvez mais por culpa minha aqui, não está 100% claro para mim ainda todos os eventos que afetaram o acesso a Miritituba e quanto que isso causou de disrupção, né? Se vocês pudessem passar para a gente primeiro os eventos, segundo, quanto que isso afetou de fato, se vocês conseguem dar algo numérico, e terceiro, qual é a expectativa para a normalização, né, desses eventos? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, talvez se vocês pudessem dividir com a gente a razão pela qual a companhia mudou a segmentação, né, e parou de divulgar os resultados do terminal em Santos, Operação Norte separadamente. Tem algum evento potencial posterior em mente? Desinvestimento, algum outro movimento? Enfim, se pudessem dividir o racional, acho que ajuda. Obrigado. Bom dia, Rogério. Eu vou começar com a segunda pergunta e depois eu migro para a primeira, tá? Então, quanto à mudança de reporte, ela é relativamente simples, tá? A gente vem passando, como você conhece, num processo grande de turnaround de algumas reestruturações e dentro desse processo a gente entendeu que dentro da divisão Brasil faria mais sentido segregar a administração dos ativos em duas partes.
navegação e terminais. Até porque a gente passa a tratar a divisão de navegação como uma outra linha de negócio. O business de navegação ele tem o cliente hidrovias, né, que são os próprios terminais, mas a gente também começa a operar para terceiros, fazendo rotas um pouco diferentes. Nesse sentido, a gente entendeu que assim, seria interessante a gente segregar o business de terminais e o business de navegação. Dado a relevância, né, também escala, também faria sentido fazer essa segregação, certo? Então, dentro da escala da divisão Brasil, o Santos acaba ficando pouco representativo, ele é muito menor. Então, a gente entendeu mais proveitoso juntar tudo dentro da unidade Brasil. E Paraguai segue sendo Paraguai, né? Não tem, apesar da mudança de Sul para Paraguai, eu acho que não há nenhuma outra mudança, tá? Então, quanto à pergunta do nosso report, é isso. Em relação a Miritituba, vamos lá, vamos passar aqui a cronologia dos eventos. Primeiro ponto, tá? Quando a gente vai pegar cada um. Tivemos um começo de ano muito mais chuvoso. Então, a gente começou com muito mais chuva, uma safra mais úmida, e como você sabe, o comecinho, né, o fim da transportuária, no trecho que leva até os terminais, ele ainda não foi asfaltado, ele é todo em barro e tem duas ladeiras muito importantes, tá? A tal da a ladeira da Malu e a Santo Antônio. Com isso, a gente começou a ver, com um fluxo grande de caminhões quando começou a safra, com o excesso de chuva, basicamente a gente começou a ver vários impedimentos ali dentro. Somado a isso, a gente teve também a própria construção, a própria obra da BR-163, né? Então aqui a concessionária que ganhou está fazendo asfaltamento final que leva até os terminais, e a gente começou a operar um pedaço desse trimestre em operação de SIG-PARA, que também afetou o treino do recebimento de caminhão. Por fim, e daí não está mais ligado à transportuária, está ligado ao recebimento ao todo, foi o que o Décio comentou sobre a gente estar operando com dois produtos, né? Quando você opera com dois produtos, você acaba comprometendo algumas células do armazém. Então, é desproporcional o efeito em armazenagem vis-à-vis o efeito que você tem em produto armazenado. E isso acabou impactando também um pouco na nossa gestão ali no começo do trimestre. Tem uma série de lições aprendidas aqui, porque, como mencionaram no call, vai ser mais comum operar com dois produtos. Então, a combinação desses fatores nos levou a ter um recebimento menor do primeiro trimestre. Naturalmente, com recebimento menor, a gente navegou menos e, por consequência, levou menos. Lembrando que a maior parte do nosso faturamento no norte está ligado à operação de navegação e elevação. Então, a combinação desses fatores que acabaram impactando. A gente já viu o mês de abril mais saudável, então a gente começa a ver o começo de uma normalização aqui, e a expectativa é que ao longo desse segundo trimestre a gente já volte a operar em operações normalizadas. Então, de forma, acho que geral, é basicamente isso. Lembrando que a gente está, como o Décio mencionou também, fazendo o asfaltamento da BR-163 está ocorrendo, que deve mitigar muito desses efeitos futuros. Ô, Rogério, não, só para te dar mais por aqui, você tem duas obras simultâneas, né? Tem o novo acesso, que é uma obra feita pela concessionária da BR-63, que é a Via Brasil, e você tem o asfaltamento das duas principais ladeiras que existem hoje, que são a Malu e a Santo Antônio. As obras de asfaltamento estão sendo feitas ali pelos próprios operadores ali que estão na transportuária, está sendo custeada por nós. Essas obras de asfaltamento da primeira ladeira, Santo Antônio, já está 100% concluída, então ela já está asfaltada, então não tem mais problema no resto dessa safra. E a ladeira Malu está finalizando ao longo desse mês. É uma ladeira de duas pistas, uma está asfaltada, vai se asfaltar a outra. Então você tem um pouquinho de SIG-PARE. Então, com esse asfaltamento da própria via atual e até o final do ano a via nova pronta, você não deve ter mais esses impactos que aconteceram na transportuária nos últimos anos, tá? E, além disso, os principais usuários da transportuária hoje estão utilizando o mesmo pátio num sistema de agendamento comum para que a gente controle o fluxo de maneira inteligente e não tenha cada um por si, como se operou no passado, que também contribuía para um congestionamento importante. Então, a gente acredita que estão mitigados aí os impactos da transportuária daqui para frente e esse gargalo aí na nossa recepção, tá bom? Perfeito. Se vocês puderem me permitir um follow-up, quanto dessa dificuldade de acesso é o novo acesso e quanto é as duas ladeiras, né? Que eu entendo que uma já vai finalizar agora e a outra é só o fim do ano, né? O principal foi do asfaltamento do acesso atual, porque como o acesso novo não está todo aberto, eu tinha restrição, tinha que usar a operação SIG-PARE durante a obra, né? Então, o principal impacto foi
do asfaltamento da via atual do que a abertura da via nova. A abertura da via nova, às vezes tem que máquinas, né? Tem que entrar e tirar, mas não é o principal. O principal foi a operação siga e pare, interrompendo o fluxo, enquanto você faz o asfaltamento. Já não existe mais de uma das ladeiras, e a outra já com impacto bem menor, porque uma das vias já tá asfaltada. Ficou E, muito Rogério, claro. Muito até obrigado pela para ajuda. Vai lá, Shen. só um ponto aqui, até para, assim como o Décio já mencionou também no começo, para buscar mitigar isso para os nossos clientes, a gente acabou mantendo estruturas da realidade de terceiros justamente para tentar mitigar parcialmente esse efeito, certo? Então, aqui a gente acabou incorrendo em mais custos ao longo do primeiro trimestre, buscando melhorar para o cliente a recepção, embora não completamente mitigado, tá? Então, esse é um efeito do TRI. Tá claríssimo. Obrigado, Shen. Obrigado, Décio. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o Sr. Décio Amaral para prosseguir com as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Muito obrigado aí pelas perguntas, pela participação. Estamos de volta aqui daqui a alguns meses para comentar sobre o nosso resultado do segundo TRI. Um bom dia a todos. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.